Último tópico de hoje, para fechar essa live maravilhosa: OTAN quer impor a países a adoção da agenda antirrussa. Vamos embora destrinchar essa última. Pois é, Rubão. Como já citei aqui dois exemplos, né, da União Europeia com a China e também aquela pressão com a África do Sul, sob a alegação de que a África do Sul teria enviado armas para a Rússia, etc. Isso é uma tentativa de isolar a Rússia e pressionar todos os países para que exista uma espécie de embargo completo e total à Rússia. A chance disso dar certo é zero. E o risco desse tipo de agenda impositiva, a agenda de sabotagem, de ingerência, de chantagem, acontecer o que já está acontecendo. Observe que populações africanas estão celebrando nas ruas todo e qualquer sinal de avanço russo. Há nas passeatas em diferentes países africanos faixas com frases de apelo para que a Rússia salve aquele povo daquele país, né? Já vimos isso aí na internet, da interferência, da ingerência dos países ocidentais. Então, e também existe a presença do grupo Wagner em diferentes países africanos. Isso falando só um pouco sobre a África. Certamente, essa agenda de tentar manipular, claro que vai com um país ou com outro por vocação a ser sabujo ou por completa incapacidade de suportar a pressão, né? Alguns países vão acabar cedendo. Mas também o contrário vai acontecer. O contrário vai acontecer que algum país como elemento surpresa, ou alguns, irão, de uma maneira preventiva, declarar uma oposição a essa política, de pressionar para que haja um isolamento contra os russos. Então, Rubem, as sanções aplicadas pelos países membros da OTAN à Rússia foram reveladas como verdadeiros fracassos. Na tentativa vã de fazer com que essas sanções tenham algum valor e possam surtir aqueles efeitos que eram esperados no momento em que foram aplicadas e que não foram, e o efeito foi inverso, não é o que a gente chama de efeito bumerangue. Eles agora tentam aplicar uma espécie de imposição para que essa agenda seja cumprida. Como falei, Rubem, e você tem falado sobre isso também, a chance de dar certo é zero, mas zero, não tem chance disso dar certo. O domínio econômico está com a China. O domínio bélico está com a Rússia. As duas guerras são perdidas para a NATO e os seus países membros e aderentes, de uma maneira direta ou impositiva. Então, essa é a observação que faço sobre o tema. Mais que precisa, mais do que perfeita, e coroa exatamente o nosso trabalho, as nossas, vamos dizer, os nossos prognósticos ou análises. A gente faz análise, porque tudo pode mudar em 15 minutos, em 1 hora, em 2 horas, mas provavelmente não vai mudar, mas pode mudar. Por isso que aqui a gente não trabalha como pitoniza e não trabalha como teóricos do caos. Aqui nós fazemos simplesmente a análise do que está colocado em cima da mesa, a análise dos dados. É assim que se faz, é assim que se parte para a estratégia.
A estratégia de um campo de batalha. O campo de batalha pode ser a tiro, pode ser econômico, é um campo de batalha onde há um enfrentamento. E nesse enfrentamento, nós temos que ter essa visão ampla, enxergar todas as nuances. E é o que nós fazemos. Nós aqui nos debruçamos sobre isso, com honestidade, e com resultados palpáveis. Quem acompanha a gente há quase um ano fazendo esse trabalho aqui, mais de um ano fazendo esse trabalho aqui, praticamente nós, fechando uma semana e abrindo outra, não erramos nada. Acertamos todas elas, tanto no cenário nacional quanto internacional. Quando eu falei, gente, larga de mão disso, que isso aí não vai acontecer nada. No dia seguinte que houve, no 7 de setembro, que aconteceu, no 6 de setembro, eu falei para todo mundo, de 2021, tem lá a live. Falei, gente, esqueçam, não tem conversa nenhuma, acabou. O cara não vai fazer nada, não acontece nada. Ah, Rubem, você está torcendo para que ele fizesse. Eu não estou torcendo para nada, eu já falei. Eu estou analisando. É que quando a minha análise vai contra o que o cara está pensando, torcendo ou sonhando, ele simplesmente faz o devaneio dele e dá piti. Ah, porque vocês entendem muito de geopolítica, mas de política nacional vocês não entendem nada. É porque aqui dentro é Fla-Flu, é Bavi, é Grenal. Aqui dentro é isso, que botaram isso na cabeça de vocês. Haja vista que não existe mais multicandidatos. Toda a eleição brasileira é plebiscitária. Só a primeira que não foi plebiscitária, que tiveram que inventar o Lula correndo rápido para destruir o Brizola. E depois nós caímos, também não tínhamos muita alternativa. Ficamos de Lula torcendo para que ele melhorasse. E ele conseguiu piorar cada vez mais. Foi isso aí. E desnudou todo o processo político brasileiro. O Washington Andrade ele perguntou isso para mim, eu respondi lá, e vou passar aqui até para o Wellington, que a OTAN, ofendendo a Rússia, poderia acabar numa bomba nuclear? A minha resposta que eu dou é a seguinte, cara, a Rússia está em outro nível. Quando uma organização geopolítica ataca a outra como quem ataca a vizinha, é porque o negócio está mal demais. Mas, só para brincar com vocês, essa semana teve o Yuri Borisov, para quem não sabe, foi o chefe lá do Roscosmos, a agência espacial russa, durante os últimos 4 anos. O Putin demitiu ele porque ele é terrível. Ele não para, ele soca o tempo todo, e o Putin não estava querendo isso. Ele estava humilhando o Ocidente, rindo da cara do Ocidente, dizendo que o Ocidente tinha que rir, tinha que ficar quieto, porque a capacidade aeroespacial da Rússia é tão superior ao Ocidente que a Rússia acaba com o Ocidente a hora que quiser. Borisov falava isso na garganta, na terra, e o Putin tirou ele. Falou, vou ter que te tirar porque você está numa posição muito de destaque, e colocou lá o Yuri Borisov. Esse é o Rogozin, Dmitry Rogozin. O Dmitry Rogozin é que saiu. Dmitry Rogozin, essa semana, simplesmente, como não tinha mais nada para fazer, parafraseando tudo aquilo que eu falo aqui, virou e falou assim, eu estou esperando até hoje uma evidência da viagem dos Estados Unidos à Lua. Olha, não é o Rubem que está falando, não, tá? Não é o cara ali da esquina, não. Quem está falando é o presidente do que chamam a segunda maior agência, e eu chamo a maior agência, porque os Estados Unidos, a Agência Espacial Americana, é um centro de contratação de mão de obra terceirizada. A NASA não existe mais, a NASA acabou há muito tempo. A NASA existiu até a década de 80. Da década de 80 para cá, eles compram até foguetes russos, motores russos, como comprava o RD-180, para viajar ao espaço. Os motores dos ônibus espaciais eram russos. Só para vocês verem. E para vocês saberem como é que a situação geopolítica é intrincada e ninguém fala isso para vocês, os Estados Unidos, em 2022, comprou $1 bilhão
de urânio enriquecido da Rússia, que ela não tem capacidade de produzir o próprio urânio enriquecido para usar, usando semi-enriquecido, provavelmente, para usar nas suas usinas nucleares. E comprou da onde? Da Rússia. Isso é para vocês verem como é que o buraco é muito mais embaixo do que os venezuelanos falam. A situação geopolítica é para ser analisada por quem se dedica ao assunto, quem tem capacidade de dar conhecimento para você, e não simplesmente fazer uma lobotomia em você à base de click news, de fake news, de clickbait, né? Tentando embaçar o seu cérebro. Aqui a gente vai profundo no conhecimento